Você já se perguntou qual país paga o maior salário mínimo do mundo? E por que isso importa tanto para a economia global e para a qualidade de vida das pessoas? Hoje, vamos descobrir qual nação lidera esse ranking, entender como esse valor foi definido e quais são as consequências disso para os trabalhadores, empresas e para o padrão de vida local. Se inscreve no canal, deixa o like e vamos nessa. 1. Panorama global do salário mínimo. O salário mínimo é o valor legal mais baixo que um trabalhador pode receber por seu trabalho, um instrumento de proteção social fundamental. No mundo todo há grande variação. Alguns países têm salários mínimos muito altos, enquanto outros têm valores simbólicos ou quase inexistentes. Segundo fontes recentes, como o Fastlane Recruit, o país que lidera em salário mínimo mensal nominal é Luxemburgo, com valores muito elevados para os padrões globais. Outros países que também figuram no topo são Austrália, Holanda, Irlanda, Alemanha e Bélgica. Porque Luxemburgo lidera em Luxemburgo, o salário mínimo é de cerca de 2.638 por mês, valor de 2025, segundo dados do WSI. Para trabalhadores qualificados, esse valor pode subir ainda mais. Luxemburgo é um país pequeno, rico e com alto custo de vida, mas também tem uma forte rede de proteção social, o que permite que esse mínimo seja sustentável para os empregadores. Além disso, a economia do país é muito sólida. Setor financeiro, políticas fiscais previsíveis e alta produtividade. Comparação com outros países ricos. Austrália. Salário mínimo também muito alto. No ranking de 2025, aparece entre os top por suas leis trabalhistas rigorosas e forte poder de compra. Irlanda. Tem um mínimo mensal elevado, refletindo o alto custo de vida no país. Holanda e Bélgica também aparecem entre os países com salário mínimo alto, segundo levantamentos globais. Isso mostra que não é apenas sobre pagar mais, mas sobre garantir que o trabalho básico seja recompensado de forma justa. Em economias desenvolvidas, isso também reflete produtividade e custo de vida. Impactos de ter um salário mínimo tão alto. No trabalhador, um salário mínimo elevado significa maior segurança econômica, poder de compra maior e menos risco de pobreza para quem trabalha. Porém, pode haver uma barreira para jovens ou para quem está começando, porque para algumas empresas, pagar esse valor já pode representar grande custo. Nas empresas precisam ter produtividade alta e margens para suportar salários mínimos elevados. Pequenas empresas podem sofrer mais com custos trabalhistas. Pode haver incentivo para a automação. Se pagar muito um funcionário para trabalho básico, talvez valha mais investir em máquinas ou processos mais automatizados. Economia mais ampla. Um salário mínimo elevado ajuda a distribuir renda, reduz desigualdades e pode aumentar o consumo local, já que trabalhadores têm mais poder de compra. Por outro lado, pode gerar inflação. Se todo mundo ganha mais, os preços podem subir, e isso exige políticas econômicas bem equilibradas. Além disso, há impacto na competitividade. Para exportar, empresas de um país com mínimo alto precisam ser muito eficientes ou focar em produtos de alto valor agregado. Desafios. Nem todo mundo concorda que um salário mínimo alto é sempre bom. Algumas empresas dizem que prejudica a contratação de trabalhadores menos qualificados. Há também o risco de desemprego. Se o custo para empregar é muito alto, algumas empresas podem reduzir vagas para salários baixos. Em países com salário mínimo elevado, pode haver investimento em qualificação. Para sustentar esses salários, é preciso que os trabalhadores sejam mais produtivos. Isso exige políticas de educação e treinamento. Também existem críticas sobre desigualdade. Um salário mínimo alto não resolve tudo se outros elementos da economia não forem justos, como acesso à moradia, transporte ou saúde. Salário mínimo versus poder de compra. É importante destacar que um salário mínimo alto não significa necessariamente uma vida fácil. Tudo depende do custo de vida. Luxemburgo pode pagar bastante, mas morar lá é caro. Habitação, impostos e serviços são caros. Por isso, quando comparamos salários mínimos entre países, também devemos olhar para o poder de compra. Em alguns relatórios, países como a Alemanha têm poder de compra ajustado, PPP, bastante competitivo,
o que pode tornar o mínimo mais valioso para a vida cotidiana. Ou seja, ganhar mais não basta. Deve dar para viver bem com esse valor. Tendências e futuro do salário mínimo global. A cada ano, muitos países revisam seu salário mínimo para acompanhar a inflação, mudanças no custo de vida e pressões políticas. Em 2025, alguns países da Europa Ocidental já aumentaram seus valores para proteger os trabalhadores contra a alta dos preços. Também há discussões crescentes sobre salário mínimo universal ou garantido em alguns países, para garantir que todos os trabalhadores tenham uma base decente para viver. Além disso, a automação e a inteligência artificial podem mudar a equação. Se muitas tarefas básicas forem automatizadas, talvez o mínimo vá subir ainda mais ou ser repensado para trabalho qualificado. Exemplos práticos e comparações. Se você ganhasse o salário mínimo de Luxemburgo, digamos, R$ 2.600 por mês, você poderia pagar contas, moradia e ter uma vida relativamente confortável para um país europeu, mas ainda precisaria planejar bem suas finanças. Comparando com o Brasil, por exemplo, o salário mínimo brasileiro, 2025, é muito menor em relação ao de Luxemburgo, o que mostra a diferença de padrão de vida entre países. Também é interessante ver como os salários mínimos altos atraem trabalhadores qualificados para certos países, mas podem não resolver a desigualdade de riqueza se não houver outras políticas sociais. Então, para responder à pergunta, o país com o maior salário mínimo do mundo, atualmente, é Luxemburgo. Mas como vimos, não basta pagar mais. É preciso equilíbrio entre poder de compra, custo de vida e produtividade econômica. E você? O que acha disso? Mínimo alto é sinônimo de qualidade de vida ou existe risco para a economia? Comenta aqui embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa saber disso. Até o próximo vídeo!